Excelente, Jaque, obrigado por compartilhar. E eu Muito estou vendo obrigado. aqui um amigo que eu não sei se ele já se apresentou anteriormente ou não, que é o Arthur Mussi Salomão. Você já se apresentou, Mussi? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Meu nome é Arthur Múcio. Eu já tinha me apresentado sim, senhor Wizard. Só fazia um tempinho que eu não estava aqui com vocês, mas já tinha. Ah, Mas me é. apresento de novo aqui, Satisfação. rapidinho. Pessoal, Satisfação meu por nome é a Arthur sua Múcio. presença. Eu sou aqui da cidade de Paulínia, no interior do estado de São Paulo, e também comecei aqui a frequentar as aulas por conta do senhor Wizard e da senhora Vânia também. Pessoas maravilhosas. Então, vamos continuar aqui. Obrigado, Arthur. Obrigada. Vou passar a palavra então para Carlos Wieser e Vânia Martins para a mensagem principal desta noite. É com vocês. Estimados amigos e amigas, vocês que estão conosco pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, e a todos os demais que frequentam, participam há meses e alguns que estão aqui já participam há vários anos, semanalmente conosco, do estudo da Bíblia. Certa vez eu contei uma experiência e talvez alguns de vocês estavam naquela noite, naquela aula, naquele encontro que eu relatei essa experiência. Mas a experiência é tão boa e tão significativa que vale a pena ouvir de novo se você já ouviu. Eu estava dirigindo meu carro no interior da Paraíba, aquelas estradas que vocês podem imaginar a qualidade. 20 anos atrás. 20 anos atrás, e de repente eu vi que estava precisando abastecer o tanque de gasolina. Fui procurando, procurando, procurando posto mais próximo e de repente cheguei no posto. E algo inesperado aconteceu. Assim que eu estacionei o carro do lado do frentista, abri o vidro e antes de mais nada, antes de perguntar se eu queria abastecer, se eu queria trocar óleo, se era gasolina, o que era, ele perguntou: O senhor, por acaso, é religioso? Eu fiquei surpreso com a pergunta, né? De bate-pronto assim. Será que está escrito aqui na testa, né? Eu respondi: Sim, eu sou. Eu nem sabia o que dizer para o rapaz. E logo em seguida ele já jogou outra pergunta. E para o senhor, o que significa a religião? Eu acho que ele devia estar fazendo alguma pesquisa, alguma coisa assim, por ter as perguntas tão prontas e elaboradas no bate-pronto. E eu também, ali, inesperadamente, não sabia que resposta dar para o rapaz. Eu disse: olha, para mim, a religião, a fé, a convicção de cada um é como uma direção e um freio. Ele disse: como assim uma direção e um freio? Eu disse: é direção porque nos dá o norte, nos dá o caminho que devemos seguir. E é o freio porque nos livra de muitas coisas ruins que tem no mundo. Ele disse: rapaz, eu nunca vi essa explicação, mas está aí, gostei. Daí, finalmente, ele abasteceu o carro, passei o cartão, enchi o tanque de gasolina e fui embora na estrada. Conforme disse a Wanda, já se passaram mais de 20 anos que eu tive essa experiência. E interessante que quanto mais eu penso na pergunta e na resposta, eu acho que foi uma resposta inspirada. Porque se eu perguntasse hoje, desde aqui da Carne do Gaspar, que aparece em primeiro lugar na minha tela, até a Olga Maria, Paruquer, que aparece em último lugar, o que significa fé, a religiosidade, a espiritualidade para vocês? Cada um daria uma resposta específica. Mas se nós formos analisar naquele contexto, eu estava dirigindo o carro, então era natural pensar na direção. Eu pensei no freio também, né? Que nos protege. E hoje eu afirmo com toda a segurança, eu e Vânia, desde a nossa adolescência, temos seguido o Evangelho de Jesus Cristo. E certamente saber que nós temos um rumo, um caminho, uma direção, um norte que nos leva finalmente de volta à presença do Pai, nos dá um conforto, nos dá um alívio, nos dá uma esperança, nos dá uma segurança, nos tira a ansiedade do viver e do morrer. Porque as pessoas que não têm a compreensão do propósito da vida e o propósito da morte, quando a morte chega, é um desespero.
é como se fosse literalmente o fim do mundo. E ainda hoje eu ouvi uma palestra onde falava que a vida nada mais é que um ciclo. E assim que nós completamos esse ciclo, nós nascemos para um novo ciclo. Ou seja, Deus nos mandou para a Terra literalmente, com uma missão, um chamado, uma designação, um propósito. E nós temos que evoluir, crescer, desenvolver, nos aproximar de Deus, aumentar a nossa fé, adquirir conhecimento das Escrituras e algum dia, conforme diz a Vânia, naquela ampulheta do tempo, a nossa areia vai acabar e o Senhor vai nos chamar. A gente deixa de existir nessa existência, mas a gente continua existindo na presença de Deus, no paraíso, no céu, na próxima, digamos, fase de crescimento que Deus tem preparado para mim e para cada um de vocês. E por que que a fé, a espiritualidade é um freio? Porque, conforme a Vaninha fala todas as semanas, existem muitas distrações ao nosso redor. E, lamentavelmente, existe muita maldade ao nosso redor. E se nós não tivermos um freio interno, que é um freio alto, é uma gestão autônoma, que é um freio do caráter, é um freio dos princípios, freio dos valores, a gente ia se envolver em muita coisa errada, muitos ambientes desagradáveis, muitas companhias indesejáveis, situações desastrosas. Mas aquele freio moral, aquele freio da fé, aquele freio da espiritualidade é o que nos protege. Então, acredito eu, queridos amigos e amigas, que cada semana, quando nós estamos aqui, nós estamos fortalecendo a nossa direção rumo à bondade, rumo à misericórdia, rumo ao amor de Deus, e ao mesmo tempo, nós estamos fortalecendo o freio individual de cada um para nos livrar e nos proteger de tantas coisas ruins que existem ao redor do mundo. E eu digo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Agradeço do fundo do coração a presença de vocês aqui conosco. E hoje nós vamos começar com uma escritura que é muito conhecida. Acho que todo mundo já viu até, acho que eu já vi essa escritura até no letreiro dos caminhões, Para-choque. no para-choque lá, que eles põem uma mensagem. E diz assim, em Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que está dizendo aqui? Nós temos que confiar em Deus de todo o coração e não querer fazer a nossa vontade e achar que o nosso caminho, a nossa mente é a correta. Permitir que Deus nos conduza e reconhecer todos os caminhos do Senhor, tudo que Ele faz para nós. Nós temos que reconhecer todos os seus caminhos e Ele vai nos conduzir nas veredas da justiça, no caminho correto. Então, essa palavra confia no Senhor de todo o coração, que é o tema de hoje. Está em Provérbios 3:5. Daí, tem uma escritura que diz assim, que nossa confiança pode, que nossa confiança pode se fortalecer na presença de Deus. Então, como que a confiança, o Senhor nos manda confiar em Deus. Agora, como que eu posso fortalecer isso na minha vida? Que eu tenha, que eu possa realmente confiar. Porque às vezes a pessoa vai fazer uma oração, mas ela é assim, acho que Deus não vai ouvir. Ah, eu acho que não vai dar certo. Acho que o Senhor não vai me dar essa resposta. Eu acho, a gente fica duvidando. A nossa fé
Eu queria saber a verdade, mas eu acho que Deus não vai me dar essa graça. Então a pessoa fica impedida de receber as bênçãos pela sua falta de confiança em Deus. Então, ter confiança diante de Deus é ter confiança ao nos aproximarmos de Deus agora mesmo. Então, nós precisamos nos aproximar de Deus para aumentar a nossa confiança. É interessante isso aí. Mas daí vem um outro ensinamento aqui muito poderoso que fala assim: orar com confiança de que o Pai Celestial nos ouve. Então, eu preciso desenvolver a confiança para quando eu orar, ter certeza que Deus está ouvindo a minha oração. Porque às vezes a gente fica, essa oração aqui não passou do telhado aqui. Acho que não chegou nos céus. Então, a gente fica nessa dúvida. Então, nós temos que desenvolver a confiança de que Deus está ouvindo. E Ele entende as nossas necessidades melhor que nós mesmos. Então, o Pai Celestial, Ele nos conhece, conhece a nossa mente, o nosso coração, e Ele sabe das nossas necessidades, dos nossos desafios, das tribulações que nós estamos passando no momento. O Senhor está sabendo de tudo. A gente pensa que não, ou não se lembra disso, mas não tem ninguém. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Às vezes a gente está com a mente tão confusa e não sabe se vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, mas o Senhor sabe. E ele não está confuso. É nós é que estamos confusos. Mas o Pai Celestial não está. Então nós temos que ter confiança de que ele nos ama mais do que podemos compreender. Então, uma pergunta aí para alguém me ajudar. Por que que é importante nós sabermos que Deus nos ama? Por que que vocês acham? Bom, teria que abrir o microfone para dar essa resposta. Quem deseja, Eu ou posso. levanta a mãozinha aí, ou então só abre o microfone, porque eu queria Ok. saber por que que é importante nós sabermos que Deus nos ama. Eu penso, né? Eu estudo bastante a Bíblia, eu sou fã de Jesus, na verdade, né? E eu penso que a certeza maior que a gente tem, que eu tenho, de que Deus nos ama, foi Ele ter mandado o seu filho, né, para morrer por nós, em favor dos nossos pecados, né? Não ter cedido à inclinação do inimigo quando ele apontou o pecado de Adão e Eva, né? Ele ter prontamente ali já dado Jesus como ponte para nos unir novamente a ele. Esse é o meu pensamento. Muito bom. O Fabiano também levantou a mãozinha. Pode falar, Fabiano. Boa noite, seu Carlos, dona Vânia. Eu acredito que ter essa certeza é ter a convicção do que Jesus nos ensinou e de que Deus, aliás, que somos efetivamente uma cópia de Deus. Ou seja, este princípio fundamental do nosso entendimento de que somos uma cópia de Deus, é, é, é impossível esta fonte primordial não nos amar. E com isso, eu acho que fecha um ciclo perfeito entre o meu amor a Deus e Deus a mim. Muito bom. Essa cópia que o Fabiano falou é que nós somos filhos de Deus. Então, o Carlos disse que quando ele sai com os gêmeos, eles dizem que eles são trigêmeos. Então, é a cópia. É porque são filhos dele. Rafael. Na minha opinião, todos nós precisamos do amor, né? Digamos assim, dessa emoção, porque eu acredito assim, enfim, não acho que não só eu acredito, mas isso já tem sido discutido há algum tempo, né? Que todos nós buscamos o amor de uma forma ou de outra. Então, se não vem de Deus, naturalmente a gente vai buscar de outras formas, seja buscando a aprovação das pessoas, enfim, tanto de pessoas que muitas vezes que a gente
tem amizade, alguma relação, como também da nossa família, né? E muitas vezes essas pessoas elas acabam nos frustrando, decepcionando porque elas não podem dar pra gente o amor que muitas vezes a gente espera, que é o amor incondicional. Então, ao meu ver, assim, Deus, ele é o único que tem essa capacidade de nos amar o tempo todo. Então, acho que por isso que eu acho que é importante a gente saber conhecer, o amor dele por nós, né? Muito bom, Rafael. Parabéns, obrigada. Silvana, Sim. Oi, boa noite. Obrigada aí pela oportunidade. Eu penso que nós fomos criados à aqui imagem e temos duas Silvana, então, tá aqui, tá? Tá oi, certo. Pode falar, Silvana, um pouquinho mais alto. tá. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus. E o pai, ele ama o seu filho naturalmente. E a gente necessita desse amor. Nós temos sede desse amor. E a certeza de que somos filhos deles, criados à imagem e semelhança, isso nos conforta e nos dá direção, um norte para a gente seguir a nossa vida nos caminhos certos. É isso que eu penso. Obrigada, Silvana. Manu, Boa noite, boa noite. Vi você, presidente, na semana passada aqui em Palmares. Aí estou aqui hoje pelo seu convite. Estou gostando muito já. Ter a certeza do amor de Deus, irmã Vânia, para mim, nos dá mais confiança, nos dá mais paz, faz com que a gente viva melhor, viva mais leve, porque quando a gente tem realmente a certeza que Deus nos ama, a gente sabe que a gente pode ter a oportunidade de, de estar do lado dele novamente, do lado do Pai Celestial. E quando a gente realmente para pensar no sacrifício que ele fez, entregando o seu filho tão amado para nos dar a oportunidade da gente fazer as coisas certas para voltar para o lado dele, a gente tem essa certeza que ele nos ama. E o amor dele faz com que a gente tenha essas bênçãos, né? Que é a paz que o mundo não consegue explicar. A gente estava conversando antes um pouco com os missionários e ensinando através do Zoom também a uma amiga minha, e a gente falou com relação a isso, ter mais paz. Eu acho que o amor de Deus, a gente ter a certeza do amor dele, a principal coisa é essa, trazer a paz para as nossas vidas, independente da situação, dos desafios e das dificuldades que a gente esteja enfrentando. A gente vai se sentir mais confiantes e nem as pessoas vão conseguir explicar, mesmo vendo a gente naquela situação ou na dificuldade que a gente esteja no momento. Eu acho que ter a certeza do amor de Deus faz isso com a gente. muito bom, obrigada. Flaviano, Oi, Vânia, ainda bem que aqui é aula, né, na escolinha, os universitários igual eu, pode te perguntar, né? Assim, eu acredito no amor de Deus através do plano de salvação que ele criou para a gente, que ele conhece a nossa origem espiritual, a nossa vida mortal e o nosso destino eterno. Eu aprendi que esse Deus, esse amor é tão grande, que esse Deus, ele nunca nos condena, ele sempre procura nos exaltar, nos ensinar, nos preparar para a volta dele. Aí você corrige aí, Vaninha, ainda bem que aqui é aula. tá certo, obrigada, Flaviano, tá certo. O Senhor realmente ama os seus filhos. E o objetivo é que todos um dia voltem à sua presença. Então, Ele sempre está nos convidando e nos chamando. E muitas vezes, Ele até nos dá uma tribulação, uma chacoalhada, sabe? Através de um momento difícil que aconteça na nossa vida, para nos acordar. Porque às vezes a gente está indo assim muito, que nem no caminho, muito devagar, sem aproveitar a vida como é para ela ser aproveitada. Nós estamos empurrando assim cada dia sem usar o nosso tempo adequadamente,
acabamos nos deixando passar a preciosidade que é o nosso tempo aqui na Terra, e nós nos prepararmos para o nosso encontro com o Pai Celestial. Temos mais uma resposta, daí eu vou dar continuidade, senão tá aí o... Pode abrir o microfone. Isso. Boa noite a todos. Então, eu penso porque o próprio Deus, ele é amor. Então, ele sendo amor, é impossível ele não amar a sua criatura, ou os filhos dele. Muito bom. Então, tem uma escritura que diz que Deus é amor, mas amor é uma das virtudes de Deus. Atributos, um dos atributos divinos é o amor. Ele ama todos os seus filhos. Ele quer ajudar a todos. Ele convida a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas são convidadas a vir a Cristo. E Cristo, Hum. e o Pai e o Filho, junto com o Espírito Santo, o propósito deles, da Trindade, é, é nos ajudar no nosso progresso eterno. Então, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo estão envolvidos nessa tarefa divina de nos levar de volta à presença de Deus. Agora, o Pai Celestial respeita o livre-arbítrio das pessoas. Todos podem escolher. Então, hoje até eu estava lendo as Escrituras e uma coisa que veio bem forte para mim é isso, que quando eu estudo as Escrituras, fica na minha mente a palavra de Deus. E essa palavra me ajuda nas minhas escolhas, porque toda hora nós temos que fazer escolhas. Escolhas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós temos que fazer escolhas. E muitas dessas escolhas nós precisamos fazer o bem, né? E a palavra de Deus nos ajuda nisso. Então, tem uma escritura que diz assim: que tuas entranhas sejam cheias de caridade para com todos os homens, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. Então, essa escritura nos ensina que tem duas coisas que nós precisamos fazer para que a nossa confiança na presença de Deus aumente. E uma delas é a caridade. Nós já temos falado aqui em outras aulas. E a segunda é a virtude. Então, nós vamos parar um pouquinho para falar sobre essas duas. A caridade e a virtude abrem o caminho para termos confiança diante de Deus. Então, se nós desenvolvermos essas duas virtudes na nossa vida, nem que no início disso seja um pouco difícil, mas que a gente se empenhe, nós vamos colher o resultado de confiarmos em Deus. Então, como que é a caridade para com todos os homens? Então, nós precisamos desenvolver um amor pelo nosso próximo. Então, Jesus Cristo disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos começar a desenvolver respeito pelo próximo, amor, compaixão, desejo de ajudar e ter empatia. Essas coisas nos ajudam a sentir a caridade. O que é a caridade? É o puro amor de Cristo. É a tradução da palavra de caridade, é isso. É o puro amor de Cristo. Cristo, ele demonstrava amor aonde ele ia. Conta várias experiências, né, no Novo Testamento, que uma vez tinha tanta gente lá e tinha as crianças que queriam ficar perto de Jesus e os apóstolos já, não, já afastando as criancinhas para que não perturbassem o Salvador. Mas ele, não, vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele não despachava nem as criancinhas, nem o idoso, quando ele estava lá naquele
tanque lá de Siloé, né? Ele viu lá aquele senhor idoso que fazia anos que estava ali, que ninguém o ajudava. Cristo foi direto e o curou. Ele não precisou nem entrar naquelas águas. Que eles tinham aquela fé que quando as águas se movimentavam, se as pessoas entrassem ali, elas seriam curadas. Eles tinham aquela fé. Porque eles tinham aquela fé, as curas existiam mesmo. Mas aquele senhor era paralítico, ele não tinha como ir até o tanque, ele ficava ali esperando e ninguém tinha caridade para com ele. Mas Jesus Cristo teve. Foi lá, viu e percebeu aquele homem e o curou. Ele nem precisou entrar nas águas. Então, o Cristo era a pura caridade. Por isso que é o puro amor de Cristo. Caridade é o puro amor de Cristo. Nós não somos perfeitos e não é fácil ser caridoso, mas nós precisamos desenvolver essa caridade, começar a tratar as pessoas como filhas de Deus. O ser humano precisa ser tratado bem. E à medida que nós formos fazendo isso, nós vamos notar uma grande diferença no nosso coração. Nós vamos começar a ter compaixão, sentir pesar de ver certas situações. Ontem nós fomos lá na Paulista, onde deixamos o carro no estacionamento até chegar aonde estava o trio elétrico, lá como que chama? Nós chegamos, tivemos que andar umas 2 quadras, 3 quadras. E no caminho eu vi um rapaz novo ainda, deitado na calçada, dormindo, direto no chão. Mas, nossa, aquilo me deu uma dor no coração. Eu tinha um desejo de fazer alguma coisa para aquele rapaz, mas ele estava num sono profundo, não tinha nem como conversar com ele. Na volta, passei de novo, falei, será que eu vou encontrar com ele? Dessa vez ele estava com um cobertor, tinha começado a ventar, e ele estava coberto até a cabeça, não dava para falar com ele. Mas eu realmente senti compaixão pelaquela pessoa. Falei, que dificuldade que ele deve estar passando, deve estar embriagado, deve estar drogado, deve estar, sei lá. Então, as pessoas estão passando a vida, às vezes, numa situação assim. E elas precisam de outras que estendam a mão e demonstrem compaixão. E Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo dessa caridade, desse amor pelas pessoas. E nós precisamos desenvolver. Daí, como que eu vou desenvolver isso? Como que eu posso desenvolver a caridade? Quem que puder falar, pode abrir o microfone. Se alguém tiver alguma ideia, como que nós podemos começar a pensar no próximo? Às vezes a gente pensa numa coisa grande, né? Tem que fazer uma caridade, tem que juntar um dinheiro, tem que ajudar uma instituição, tem que fazer uma coisa grandiosa. E na verdade não é isso que Jesus fazia. Jesus tratava cada um a um. Ele ia, ele percebia a viúva chorando ao lado do filho morto, indo em direção lá do cemitério, e ele teve compaixão daquela mulher, trouxe o filho dela à vida. Ele percebia a tristeza das pessoas. Olha que interessante no caso de Marta e Maria. Elas vieram, Senhor, por que que o Senhor demorou para vir? Que ele esteve 4 dias na outra cidade e nisso o seu irmão, fugiu o nome, como? O irmão dela, da Maria e de Marta, havia falecido. Já fazia Lázaro. 4 dias. Como que é o nome? Lázaro. Lázaro, isso, Lázaro. O Lázaro tinha falecido e elas estavam desesperadas. E Cristo chorou. Ele sabia que ele ia fazer um milagre ali, que logo já ia trazer de volta a vida de Lázaro. Mas ele se compadeceu da dor que elas estavam sentindo. Então, Cristo tinha esse amor. Então, o que que a gente pode fazer para desenvolver esse amor pelo próximo? Foi o João que abriu primeiro? Eu levantei a mão, aí eu percebi que você continuou a explicação, aí eu abaixei.
Então, você falou da virtude, né? E como a gente exercer a virtude. É interessante isso, que essa semana teve um companheiro executivo que nós fazemos reuniões diárias, né? E ele deu um testemunho, né? Passou por uma dificuldade financeira. E o curioso, né? Eles estavam num assunto de ajudar as pessoas, justamente, né? De exercer a virtude, né? Da caridade. Caridade. E a filha dele falou: Mas pai, como que a gente pode ajudar os outros, sendo que nós somos pobres, né? Estava passando por dificuldade financeira e a filha assistindo aquilo, né? E ele, né? Dentro daquele sentimento que der, eu como pai, você imagina como foi o aperto no coração dele. Ele aproveitou a oportunidade para ensinar para a filha, né? Que às vezes não é só com ajuda financeira ou alguma doação. Às vezes uma palavra, às vezes um testemunho seu, às vezes uma experiência que você tem pode ajudar uma outra pessoa. Então a gente exerce a caridade de várias formas e começando até pelos testemunhos. Essa domingo na igreja, né, o primeiro domingo é o domingo dos testemunhos. Então os irmãos subindo lá, cada um contando as suas experiências, foi bastante gratificante. Então, Obrigada, obrigado pela João. oportunidade, era isso. Jaque. Eu falo que desenvolver a caridade, ela é de várias formas, né? Eu falo que uma pessoa que está num leito de um hospital, muitas vezes ela necessita só de uma palavra sua para poder ser alegre, né? É você levar realmente a palavra de Jesus aonde que as pessoas estão mais precisando. Num leito de um hospital, eu faço o trabalho com a Palhaços do Bem e é magnífico a gente poder ver o sorriso em quem ali naquele momento não está, né, muitas vezes nem conseguindo sorrir, né? Fazer doação de sangue, eu acho que é uma caridade que a gente faz essa com muito amor e carinho. Doar o cabelo para muitas crianças que não têm, é uma forma de caridade, não precisa de dinheiro. Então, tem várias formas de você se doar sem precisar do financeiro. E muitas vezes, quando você fala caridade, algumas pessoas pensam só no financeiro. E não, não é o financeiro. Jesus Cristo, quando ele veio no mundo, ele não tinha o financeiro, mas ele tinha algo muito maior, que era esse amor incondicional e amor de redenção, que é a verdadeira caridade que eu aprendo todos os dias. Obrigada. Excelente. Fabiana, nós temos que correr, que eu ainda tenho que ensinar o segundo princípio. Olha a hora. Vamos lá. Então, rapidinho, a minha maior caridade é o conhecimento. Eu sempre que eu vou num lugar que eu sou consultor de empresas, então sempre que eu vejo que uma empresa precisa de algum conhecimento importante para ela se manter bem, eu ofereço sempre uma dica, uma sugestão, sempre baseado numa experiência ou numa literatura que eu leio. Essa é a minha forma de caridade. Bom, Jonathan. Boa noite a todos. Eu quero só lembrar uma passagem que o Zé Roberto Marques fala muito nos cursos dele, e é o que você falou, Vani, de Jesus, ele realmente se conectava com as pessoas. O Zé fala muito isso. Quando a gente tem a escutativa, né, e realmente se conecta com as pessoas, a gente consegue entender as necessidades dele, numa conexão de almas ali. Se a gente está com a frequência correta, conectado com o Espírito Santo, coisas maravilhosas acontecem por a gente ter uma escutativa, conectar de verdade com a história da pessoa, a gente consegue trazer soluções, ou o Espírito Santo traz alguma coisa, né? E aí passa por isso que você falou, não tem muita relação com bens materiais, tem relação com realmente dar o que a pessoa precisa, e Jesus era um mestre de fazer isso, né? Ele realmente entendia as necessidades reais das pessoas, como foi com Maria Madalena, e trazia ali as soluções, e isso era um amor divino que contagiava as pessoas, né? Então eu quero lembrar dessa conexão com o Muito Espírito Santo. bom. O Pedro Paulo. Boa noite. Boa noite. A caridade é uma virtude. Ela precisa ser exercitada, não é verdade? Ela precisa que percebemos que nós também necessitamos de caridade, boas amizades, bons costumes, para que isso faça com que nosso coração seja alimentado de amor, de resiliência, empatia.
A caridade, para mim, ela tem que ser feita de uma forma silenciosa, sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja o que você está fazendo. A caridade, ela tem que ser realmente do seu coração, como Deus faz por nós. Todo dia nos dá a oportunidade de estarmos aqui, como agora na presença de vocês aqui nessa live, né, no Zoom. Eu estava aqui procurando saber, fizeram uma caridade comigo agora, me mostraram como é que levanta a mãozinha. Porque desde quando começou, eu queria levantar a mãozinha e não sabia onde. Fizeram uma caridade comigo. Que Muito bom. bom. Se a Wanda permitir, eu vou contar um exemplo de caridade que ela fez hoje, que ela me inspirou. Uma senhorinha com quem ela não tem um relacionamento muito grande estava internada no hospital. E daí mandou uma mensagem para ela: Vânia, será que você poderia vir até o hospital e me levar para casa? Então, naquele momento, eu sabia que a Vânia tinha uma agenda muito corrida. Segunda-feira você sabe como que é, com muitas coisas. Mas ela parou tudo e foi até o hospital para atender o pedido daquela senhorinha. O que ela não sabia, que a senhorinha disse: olha, eu estou saindo em 3 minutos, te espero na recepção. Ela ficou uma hora na recepção até a senhorinha sair. Mas tenho certeza que ela estava exercendo o puro amor de Cristo naquele momento. Porque ela podia ter pago um Uber, um táxi, pedido para o motorista ir buscar, mas ela pessoalmente cedeu ao trabalho de ir lá no hospital buscar aquela senhora. Que as pessoas precisam mais da nossa atenção, do nosso amor, do que a gente imagina. Todas as pessoas precisam de uma palavra, às vezes um elogio, algo assim, já é uma grande coisa que a gente faz pela pessoa. Ou tratar uma pessoa bem no supermercado, atendente lá, fazer um elogio de uma coisa que ela fez. Nós podemos transformar o mundo através das nossas atitudes de amor e compaixão pelas pessoas. Isso fica muito marcado. Mas o segundo, então, aqui nessa mensagem diz que tem duas coisas para aumentar a nossa confiança na presença de Deus. Então, a primeira é a caridade e a segunda é, calma, que é a e que a virtude adorne os teus pensamentos incessantemente. Então, os nossos pensamentos precisam ser virtuosos. E daí eu fiquei pensando, mas será? Será que é preciso disso para a gente acessar a nossa confiança? E daí eu fiquei vendo que é mesmo. Porque se nós não temos bons pensamentos, a gente não consegue fazer uma oração para Deus. Se você está com raiva, com ódio de alguém, um mau sentimento, você não consegue orar. Se você está muito aborrecido, muito chateado, você não consegue orar. Então, para nós nos achegarmos a Deus através da oração, nós temos que ter bons pensamentos. Então, que a virtude adorne os nossos pensamentos, quer dizer, que a virtude esteja na nossa mente. É ter pensamentos celestiais, é ter pensamentos bons, virtuosos. Daí nós vamos ter o desejo de orar, quando nós temos essa mente boa. Agora, se a gente não tiver isso, a gente tiver sentimentos ruins contra o próximo, ou contra alguém na nossa casa, qualquer coisa que seja que está nos perturbando, fica difícil de orar. Eu já me aconteceu o Carlos falar assim: ó, hoje é tua vez de orar. Eu digo, não, faça você, porque eu não tô em sintonia. Eu até deixo ele orar, mas aquela oração não é uma oração. Oração é aquela que a gente conversa com o Senhor, que sai do coração, é aquela oração que flui rapidinho, que a gente tem certeza que chegou aos céus. Né? Então, para isso, nós temos que desenvolver tanto a caridade quanto ter pensamentos virtuosos. E daí nós vamos ter as bênçãos disso, que nós vamos sentir o amor de Deus, nós vamos sentir a presença de anjos nos protegendo, todas as promessas que Deus tem nas Escrituras para os seus filhos obedientes vai nos acompanhar. Mas nós precisamos desenvolver. Então, essa aula hoje é para nos lembrar que nós precisamos ter caridade e pensamentos virtuosos.
Eu encerro em nome de Jesus Cristo. Amém.